Tem uma frase do Joel Moraes naquele livro 100% Presente, que ele diz assim: de tanto imitar o Gustavo Borges, eu virei Joel Moraes. Ele era nadador, depois ele se tornou aí um coaching de inovação pessoal. Isso me lembrou também, né, uma frase que tem na biografia do John Lennon, que ele diz assim: de tanto imitar o Elvis Presley, eu virei John Lennon. E aí tem o livro Roube como Artista, do Austin Kleon, que ele fala exatamente isso. Se você não estiver disposto a imitar ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas também se você escolher imitar alguém e começar a partir de alguém que não seja consistente, você vai colocar a escada no muro que não deveria. Eu fiz uma passagem em 2005, mais ou menos. Eu criei a minha empresa em 1995. Fiz mais de 500 projetos na internet. Operador total. Homepage, softwares. Tive aonde você imaginar. No Rio de Janeiro, assim, as principais estatais, trabalhei em todas elas: Petrobras, Dataprev, BNDES, Vale do Rio Doce, na fase estatal e na fase privada. Trabalhei em Brasília, na Embrapa, tive na Prodesp em São Paulo, tive no Prodeste, tive na Prefeitura do Rio. Quer dizer, eu rodei muito, fiz muita coisa. E a minha fase de operador, depois tive o mestrado, tive o doutorado, e aí então entrei na brincadeira da conceituação. Eu estou falando essas coisas, citando Joel Moraes e o Gustavo Borges, o Joel Moraes e o John Lennon, porque eu diria o seguinte, né? O meu primeiro livro, Conhecimento em Rede, eu poderia também dizer: de tanto que eu imitei o Pierre Levy, eu virei o Nepo. O Conhecimento em Rede é um Pierre Levy um pouquinho melhorado, né? Já um pouco melhorado. E aí eu fui a partir dali, e aí tem um cidadão chamado Henry Lakatos que fala isso. E aí eu diria, né, ele fala em núcleo duro. Quando você começa uma abordagem, você escolhe um núcleo duro, que pode virar uma escola de pensamento. Então, o que aconteceu com Joel Moraes? O núcleo duro do Joel Moraes, do ponto de vista operacional, foi o Gustavo Borges. O núcleo duro do John Lennon foi o Elvis Presley. Ele pegou a essência do Elvis Presley. O Joel Moraes pegou a essência do Gustavo Borges. E eu peguei a essência do Pierre Levy para chegar no meu quarto livro, que será lançado aqui em Teresópolis, no dia 29, no final desse mês, com a presença de vários alunos aqui da escola, que é o meu quarto livro, que fecha um ciclo do estudo do digital da civilização 2.0. E aí eu diria que esse foi meu primeiro grande desafio intelectual: entender o digital. O Civilização 2.0 fecha um ciclo grande e eu preciso ter consciência disso e compartilhar com vocês isso hoje, inclusive com áudio aberto, né? Fechando esse ciclo, e aí esse artigo eu vou começar a trabalhar no meu novo ciclo intelectual. Fiz aqui no início do artigo, né, que na verdade é a introdução do novo livro que eu já estou trabalhando, que eu resolvi chamar A Arte Secreta da Inovação. Eu faço uma distinção. O operador coloca conceitos para rodar. Disseminador sintetiza, organiza
e dissemina conceitos dos outros. Conceituador cria conceitos. Se a gente faz aquela comparação entre, na música, né, o compositor cria a música, o intérprete canta e a galera que dança. Mas alguém criou a música. E as pessoas então reverberam aquela música e aí tem interpretações diferentes, né? Tem instrumentação da música, tem o homem que canta, mulher que canta, dupla homem-mulher, mulher e mulher, homem e homem, e aí vai se fazendo as interpretações, né? Então eu faço uma comparação desses dois trabalhos. Ou então hoje eu estou fazendo os ajustes na civilização 2.0 e desenvolvendo estudos sobre o fenômeno da inovação, com foco na inovação pessoal. Aí você vai dizer, beleza, Nepô, agora você resolveu tirar ondinha, tá de sacanagem, vai começar a falar de inovação para agora entrar na aba. Eu digo, as análises que eu vejo sobre inovação, eu não gosto. E eu precisei, então, procurar o meu Elvis Presley e o meu Gustavo Borges e um novo Pierre Levy, para começar a brincadeira. Aí fui descobrir quem? Um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman. O que o Kahneman traz de novo? Ele vai trabalhar com a ideia que a mente tem dois sistemas, um mais automático e o outro mais reflexivo. E que, na verdade, o gerenciamento das nossas vidas e de todo o processo que a gente tem de modificação, criatividade, é uma relação entre essas duas mentes. Então, da mesma maneira que o meu núcleo duro mudou a mídia, mudou a sociedade, o núcleo duro do novo estudo sobre inovação bimodal que eu estou me dedicando nós não temos uma mente. A mente consciente, a nossa mente consciente, ela tem duas áreas. Sim, tem as áreas inconscientes que sonha, a área subconsciente que atua no dia a dia, respira, bate o coração, né? Comete atos falhos, e a área consciente. Na área consciente a gente tem parte de Kahneman dizendo, são duas áreas. Então aí tem o novo núcleo duro, uma nova abordagem, e aí na hora que me perguntarem, né, esse livro aí, depois sobre a arte secreta da inovação, aí eu vou dizer, de tanto imitar o Kahneman, eu virei Nepô falando de inovação. Aí fiz aqui, e estou colocando uma tabela, porque as pessoas vão logo perguntar, tá, Nepô, faz aí uma síntese da novidade que você está pensando para começar a jornada da reflexão sobre inovação. Então, a primeira coisa, antes de tudo, a visão do digital, que é bem diferente da tradicional. Por quê? Porque a gente parte do tio Lucão. Quem que é o tio Lucão? Marshall McLuhan. Que ele dizia, mudou a mídia, mudou a sociedade. E aí eu me descobri que se eu fui, né, se o Pierre Levy foi para mim o meu Gustavo Borges, o Marshall McLuhan foi o Gustavo Borges do Pierre Levy. Então, aí eu falei, saquei, então, na verdade eu estou aqui reverberando Marshall McLuhan. E o Pierre Levy vai dizer, mudou a mídia, mudou a civilização. Aí a gente deu aquela incorporada. Quando eu falo que a gente mudou a mídia, mudou a civilização, o que eu vejo? Eu vejo a passagem de um Sapiens 1.0 para um 2.0 de uma maneira muito mais clara. Eu vejo o foco. Eu venho de uma análise do digital mais consistente. Então aí eu trouxe a tabela, né, que a gente veio trabalhando, que o Átila me ajudou, que é a gente sai de menos para mais, né? Então vou lá. A gente vai precisar de mais autonomia, mais resiliência, mais empreendedorismo, mais filtragem informacional,
mais personalização, mais responsabilidade, mais conhecimento, mais sabedoria, mais precisão, mais decisão, mais colaboração e mais criatividade. Essa tabela vem crescendo. Só hoje eu botei colaboração, com a ajuda do tio Bard, e criatividade. Então ela vem crescendo. Então essa é a demanda na inovação pessoal. Essa é a demanda geral que todo mundo vai tendo que trabalhar. Beleza. Aí quando eu pego o Kahneman, né, que ele diz, temos 2 sistemas conscientes na área consciente, eu diria, aí eu vou dar uma aprimorada. Obrigado, Dr. Kahneman. Agora deixa eu dar uma melhorada aqui. Então o que eu fiz? Eu chamei de mente primária, bancada criativa e mente secundária. A mente secundária olha para a mente primária, a mente secundária olha para a mente primária, mas precisa de um espaço para fazer a reflexão, que eu chamei de bancada criativa. Porque aí eu consigo entender, por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade maior de criatividade é uma pessoa que tem uma bancada criativa maior. Ele desconfia mais de tudo que ele vê. Não só do que ele vê lá fora, como ele vê lá dentro. Então a gente sofisticou a visão do Kahneman. Em terceiro lugar, o que a gente trabalha? A mente primária é obrigatoriamente formatada. A gente não tem uma personalidade original que a gente vai buscar lá na frente. Não, ela é formatada. Isso faz parte da base do Sapiens. O que a gente faz quando a gente diz assim, eu quero mudar, eu quero inovar, eu quero alterar determinada coisa na minha vida, o que você, na verdade, faz não é pensar, é repensar, é revisar, é refletir sobre como você sente, como você pensa e como você age, para colocar uma nova forma de sentir, pensar e agir na mente primária, através de um trabalho da mente secundária. Se a gente não entende dessa forma a inovação, principalmente a inovação pessoal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí, a partir daí, eu vou... Né? Então, isso já é uma novidade, são as novidades. Eu estou colocando os tópicos. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, bom, se a gente tem uma mente primária, que a gente coloca nessa mente primária, de ter os paradigmas, eu vou começar a ver que existem paradigmas mais limitantes e paradigmas que permitem mais criatividade. Então, se eu identifico os paradigmas mais limitantes, e no momento que eu digo que eu quero ampliar a taxa de inovação, aumentar o potencial inovador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que questionar esses paradigmas. Primeiro, tornar consciente os paradigmas mais limitantes, procurar identificar, e aí até fiz um formulário. Eu vou incorporar esse formulário, vou mandar para vocês esse formulário, junto com o texto do artigo, está no artigo, e vou mandar na divulgação do artigo. O formulário em que eu já coloco um primeiro teste de análise para que as pessoas preencham o formulário e eu possa identificar o potencial inovador da pessoa. E a partir daí eu posso começar a fazer um trabalho para ir questionando esses paradigmas mais limitantes. Mas eu não vou. Mas tá vendo a cadeia da coisa? Eu nunca vou chegar nesses paradigmas mais limitantes se eu não partisse do Kahneman, que tem 2 mentes, que essa mente 1 é mais formatada. O Kahneman não fala dessa formatação da mente 1. A gente vai, como fez o João Moraes e como fez o John Lennon, melhorando, né, a partir deles. E aí, no final, né, a partir dessa análise toda, a gente entra nas metodologias. Então, se alguém chegar e falar assim, pô, está aqui a minha empresa, quero aumentar a taxa de inovação da minha empresa. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o formulário para rodar.
vou fazer a identificação de como as pessoas estão, né? Como é que esses paradigmas limitantes, como é que as pessoas veem esses paradigmas limitantes? Aí começar a questionar esses paradigmas limitantes. Obviamente que eu vou falar das três mentes, obviamente que eu vou falar da formatação. E quando a pessoa não vê essa formatação, a dificuldade de inovar é muito maior. Então eu tenho que ir tornando consciente. Olha só, galera, quando eu falo tornar consciente, quando as pessoas falam que tem que ter o espírito crítico, ou quando a pessoa diz assim, é preciso sair da caixa, olha a confusão que é isso. Quando a gente fala que é preciso sair da caixa, o que a pessoa está falando, dentro aqui da nossa abordagem, é o quê? É trazer o paradigma para a mente secundária, colocar ele na bancada criativa, na bancada de análise, ver aquilo que pode ser melhorado naquele paradigma, levar de novo para a mente primária, fazer os testes e ir aos poucos indo aperfeiçoando os paradigmas que estão armazenados na mente primária, que sempre vão ter. Você precisa de automatizar a sua vida. Uma série de ações na sua vida são automatizadas. O que você faz é rever constantemente essa automatização na direção de menos qualidade para mais qualidade. Tem uma frase aqui, né, que eu coloquei aqui da Shannon Alder, que ela diz: a verdadeira transformação começa quando você está realmente, eu incluí esse realmente, fiz aqui uma espécie de incorporação, disposto a questionar e revisar quem você pensa que é. Vou repetir. A verdadeira transformação começa quando você está realmente disposto a questionar e revisar quem você realmente é. Eu complementaria, né? A verdadeira transformação começa quando você está realmente disposto a questionar e revisar quem você acha, né? Quem você pensa que é, quem colocaram na sua cabeça que você é. Você desconfia daquilo que disseram sobre você. Você percebe que a sua identidade, ela não é sua, ela foi formatada. Ser uma pessoa diferente é um processo de reformatação da formatação original. É isso que eu acho que é a base de uma inovação mais consistente. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, estamos começando agora uma nova etapa da Bimodais, estudando o fenômeno da inovação, com um foco maior na inovação pessoal. E eu queria te convidar a fazer parte. Estamos escrevendo o livro A Arte Secreta da Inovação, que começa, né, baseado no Kahneman, e que a gente está melhorando e trazendo uma abordagem bem diferente e nova. Qual é a perspectiva profissional de uma coisa desse tipo? É o trabalho do coaching da inovação. O cara vai promover inovação, seja em pessoas, em grupos, em organizações, em regiões, e ele precisa saber onde começar. O cara quer, eu quero aumentar minha taxa de inovação, eu quero ter uma vida mais inovadora, provavelmente também, né, uma vida mais feliz, mais saudável, mais com bem-estar continuado. Como é que você vai fazer? Então a gente está já trabalhando, a gente hoje já começa a ter um formulário, vai desenvolver a metodologia, e eu estou te convidando para fazer parte desse projeto. Não só tendo essa referência, né, do Kahneman para trabalhar a inovação, mas a abordagem da civilização 2.0 baseada nos canadenses, no McLuhan, Pierre Levy, em que a gente tem uma visão bem diferente do que está aí o tradicional, e aí a gente agregando a visão da civilização 2.0, a inovação, né, a visão, a abordagem bimodal da inovação é um diferencial competitivo profissional gigantesco. Eu te convido a fazer parte. Estamos aí com uma promoção. Se você entrar agora, você fica até dezembro só por R$300. Nada mais, nada menos que 300. Paga 300 no Pix e fica até o final de dezembro. Vai ter acesso a todos os áudios, aos textos, a tudo. O que tu me diz? Vamos embora? Vamos ser bimodal? Me manda um zap.